E aí, galera, tudo massa? Eu sou Serena Regina, musicista, multiartista, produtora e professora de música. Estamos aqui na nossa última aula do curso Música em Home Office, da parte de teoria musical. E eu fiz questão de separar essa última aula para te passar algumas dicas e manhas que podem te ajudar aí na hora de estudar os assuntos que vimos ao decorrer do curso. Assim como vocês, eu também estava iniciando a minha jornada musical alguns anos atrás e eu pegava bastante material na internet. Mas eu sentia uma certa dificuldade de saber para onde seguir depois daquelas aulas que eu assistia. Então, hoje, eu vou trazer aqui alguns conselhos e dicas que vão te ajudar nos estudos aí em casa. A primeira dica que eu dou, que é a mais crucial de todas: tenha paciência. Eu costumo dizer para os meus alunos que música é igual academia. A gente tem que ter aquela disciplina para praticar todos os dias. Então, o começo, ele sempre parece ser um pouco difícil. Os assuntos, apesar da gente entender a princípio, quando a gente vai para a prática, parece que nada acontece. E isso é extremamente normal. Quando você começa a se exercitar, os músculos doem bastante. E no início, para manter aquela rotina saudável, é um pouco complicado. Com um pouco de insistência, a gente consegue evoluir gradativamente. O importante é não dar espaço para as frustrações. Existem pessoas, com um enorme poder aquisitivo que conseguem aí pagar certos profissionais para esculpir o corpo perfeito. Mas não se deixe levar por isso. Até porque, na hora do vamos ver, uma pessoa dessa não aguenta meia hora de prancha. E aí, sacou o papo reto? Agora vamos para a próxima dica. Conheça bem o seu instrumento. Se você toca um instrumento orgânico ou um instrumento eletrônico, não faz diferença. É essencial que você consiga identificar e tocar as 14 notas no seu instrumento. E mesmo sendo cantor ou percussionista, é interessante que você estude um instrumento harmônico, principalmente se for produzir. Caso você ainda não tenha condições de comprar um instrumento e ter um instrumento em casa para estudar, hoje em dia a gente tem várias ferramentas aí eletrônicas que a gente pode estar baixando tanto no PC quanto no celular. E mesmo sendo simples e até um tanto limitado, é possível sim estudar a teoria musical e pôr em prática todos os assuntos que demos no curso. A próxima dica é: estude bem os intervalos. É realmente muito importante que você tenha na mente quem é a segunda de quem é a terça, a quarta de quem, e não só os nomes das notas, tá? Mas também os sons. É de extrema importância que você reconheça os intervalos através dos sons. E como é que a gente pode estudar isso? Volto a dizer, é importante ter paciência, pois essa é uma construção gradativa. Eu, particularmente, acho interessante dividir em partes. Você pode fazer um estudo com base nas segundas, maiores e menores. Inicialmente exercitando, quem é a segunda de quem, por exemplo, a segunda de dó é o ré, a segunda de mi vai ser o fá, a segunda do sol, o lá. E enquanto você repete as notas, também é interessante que você as toque, para que assim você possa memorizar o som de um intervalo de segunda. Depois que esse som estiver fixo na cabeça, aí a gente passa para os próximos intervalos e faz o mesmo estudo com as terças, depois quartas, quintas e assim por diante. Uma outra dica que também me ajudou muito nesse processo foi memorizar músicas que contêm esses intervalos. Eu sei que é um grande clichê, mas eu usava a música Aquarela do Brasil para memorizar o intervalo de segunda maior. As duas primeiras notas, Brasil, são justamente o intervalo de segunda. Você não precisa necessariamente usar as mesmas músicas que eu usei. Você pode pesquisar na internet algumas ideias de música, ou também pode escolher músicas que você já conhece. Assim é até melhor, inclusive. A próxima dica é: como estudar escalas. Conhecer os intervalos ajuda imensamente no estudo das escalas. Mas, obviamente, você não precisa esperar ter um ouvido absoluto intervalo para começar a botar em prática as escalas que a gente estudou aqui no curso. Para quem está iniciando, eu acredito que a melhor forma de estudar bem uma escala ainda é na base do lápis e do papel, mas não daquele jeito tradicionalzão e repetitivo das escolas, e sim com o intuito mesmo de você exercitar o raciocínio calculando os intervalos. Faça desafios diários. Todo dia escolha 5 ou 6 notas aleatórias e monte as escalas. A gente pode começar por uma escala específica.
Sei lá, a mais básica, a escala maior, por exemplo. Todo dia, escolha 6 notas e monte a escala maior no papel. Em seguida, você pode aplicar no instrumento. Por isso que eu falei que é muito importante você conhecer bem o seu instrumento e saber reconhecer onde estão todas as notas. E aproveitando que você já vai estar reproduzindo aquela escala no instrumento, preste muita atenção na sonoridade. A escala, mesmo sendo reproduzida em tonalidades diferentes, ela vai possuir o mesmo padrão de intervalos. Então, as sonoridades serão bem semelhantes. Fixando a sonoridade de uma escala na cabeça, você consegue identificá-la com muito mais facilidade ao ouvir uma música. Além do som reproduzido no exercício, também é muito importante você se ligar na digitação que você está fazendo ali no instrumento. Algumas pessoas são contra decorar a digitação, mas olha, sendo bem sincera, é uma mão na roda na hora de um som ao vivo. Porque na hora do vamos ver, se você precisar mudar a tonalidade de uma música, em vez de você estar raciocinando como vai ser a composição daquela escala, você rapidamente faz a digitação na tonalidade certa, o que poupa muito tempo e dá mais segurança na hora do palco. Passando então para a próxima dica, como a gente estuda campo harmônico. É quase a mesma lógica das escalas, só que aqui a gente vai ter vários intervalos sendo tocados ao mesmo tempo. Nesse caso, eu acho bastante interessante você começar entendendo a funcionalidade de cada grau dentro do campo harmônico, assunto esse que a gente viu lá na aula de campo harmônico, porque ao se familiarizar com cada sensação, que as funcionalidades dos acordes trazem dentro do campo harmônico, você vai conseguir identificar esses graus mesmo sem ter uma percepção super desenvolvida. Então, primeiramente, você estuda, quais são os graus e quais são as funcionalidades de cada acorde dentro de cada campo harmônico. Em seguida, você se familiariza com essas funções ouvindo-as. E aí, então, você parte para a análise. Escolha músicas simples, de 3 ou 4 acordes, e tente analisar as tonalidades e as funções de cada acorde dentro daquela música. E tenha certeza que, com o tempo, a evolução vai permitir que você consiga analisar músicas bem mais complexas. Isso não só vai te ajudar a pegar música de ouvido com mais facilidade, como também vai ajudar na hora das composições. E a próxima dica que eu dou é justamente sobre isso. Como desenvolver bem as suas composições e improvisações. Depois que você aprende sobre intervalos, escalas, acordes, campo harmônico, você começa a entender os padrões existentes nas músicas e nos estilos musicais. Depois que você adquire essa habilidade de reconhecer esses padrões, estimule o seu cérebro a criar coisas a partir disso. Por exemplo, a gente pode encontrar no YouTube vários backing tracks de vários estilos musicais em várias tonalidades diferentes. E eu posso diariamente deixar reproduzindo um desses backing tracks enquanto eu faço o improviso dentro daquele campo harmônico daquela tonalidade. Se eu escolho um backing track na tonalidade de Fá maior, eu, obviamente, vou experimentar frases utilizando a escala de Fá maior. E é nesse momento que a gente vai pôr em prática todos aqueles ensinamentos que vimos lá atrás. Da mesma forma nas composições. Se eu entendo que existem acordes que têm sons alegres e acordes que têm sons tristes, eu posso, de forma bem simples, com 2 ou 3 acordes, experimentar esses efeitos em uma composição. A princípio, essas composições serão um tanto simples harmonicamente. E isso é normal. O importante é nunca deixar de criar. E com o tempo, você pode ir experimentando novos tipos de acordes bem mais complexos. Lembra da analogia da academia, né? Mesmo depois que a gente adquire aquele shape desejado, a gente não para de malhar. A gente persiste para manter o que a gente já conquistou. Então, como diria o grande Carlos Veiga Filho, nunca pare de pensar. Bem, este é o fim do nosso curso de teoria musical. Eu espero de verdade ter contribuído com o desenvolvimento musical de vocês. Sigam a gente nas redes sociais, até porque por lá a gente está sempre falando de música. Eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa um like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal aí se ainda não é inscrito. Tamo junto, valeu, falou!